Olá, tudo bem com você? Recentemente, infelizmente, nós fomos surpreendidos aí com notícias de ataques a escolas, violência dentro de colégios. Você deve se lembrar, se acompanhou aí as notícias na imprensa, de um garoto, um adolescente que entrou com uma faca na escola e, infelizmente, tirou a vida de uma professora. Pouco tempo depois, um bandido entrou armado com uma machadinha lá numa escola de Santa Catarina e tirou a vida de 4 crianças, pequenas crianças. Depois disso, nós fomos aí surpreendidos com várias outras notícias, ocorrências de alunos com armas entrando nas escolas, medo generalizado, aulas canceladas por ameaças nas redes sociais. Enfim, o Brasil entrou numa paranoia aí, numa situação muito complicada, muito triste, e claro, as crianças sofrendo com isso. Sou pai de filhos pequenos também e acompanhei bem de perto essa situação. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga clínica, doutora em psicologia, mestre em psicologia, tem um MBA em gestão de pessoas, é pós-graduada em psicopedagogia, pós-graduada também em psicologia nas organizações, graduada em letras e em psicologia. Autora de 17 livros. Eu me refiro aqui à doutora Wélida Dancini. A doutora Wélida também é colaboradora da revista Vida e Saúde. Ela tem assinado ali, juntamente com o doutor Belisário Marques, a seção Autoestima da revista Vida e Saúde. Doutora Wélida, obrigado por aceitar o convite para falar aqui aos nossos seguidores, ao pessoal do meu canal, sobre esse tema preocupante que é a violência nas escolas. Eu é que agradeço, Michelson, a oportunidade. É um tema muito desafiador, atual e extremamente necessário. E espero aí que a gente possa ter aí uma conversa que seja bastante útil aí para todo mundo que está aí acompanhando aí no seu canal. Muito obrigada pelo convite. Inclusive, já adiantando, a doutora Wélida escreveu a matéria de capa da edição de maio da revista Vida e Saúde, justamente tratando desse assunto, da questão aí da violência nas escolas. E aqui nós vamos então dar uma pequena antecipação do conteúdo que você vai poder conferir com mais detalhamento lá na revista Vida e Saúde. Doutora Wélida, nesse contexto aí de ameaças e ataques a escolas, como os pais podem ajudar os filhos a lidar com esse tipo de situação, com esse medo que tomou conta aí do nosso país? Olha só, Michelson, eu sempre digo que a principal ferramenta que nós pais temos para ajudar nossos filhos nesse contexto é o diálogo. Muitas vezes a gente se vê numa situação com dificuldade para dialogar com os nossos filhos, principalmente em temas assim tão complexos, tão difíceis, que nós mesmos nos sentimos desconfortáveis e muitas vezes a gente nem sabe o que falar, como falar com os nossos filhos. Mas o silêncio, ele acaba gerando tanta angústia e tanto sofrimento nos adultos, e especialmente nas crianças, que a gente precisa quebrar esse tabu, esse medo de conversar com os nossos filhos, e de forma tranquila, serena, conversar com eles, dialogar. Porque a gente precisa entender, Michelson, que assim, muitas vezes nós pais não falamos com os filhos abertamente, trazendo o assunto, explicando, mas eles estão conversando entre eles, na escola, com os amigos, com os familiares, criança conversando com criança, adolescente com adolescente, e muitas vezes essa falta do diálogo com os pais, essa conversa mais aberta, em que a criança ela pode colocar para fora o que ela está sentindo, isso vai gerando muitos medos, muita insegurança, e inclusive a criança ela começa a fantasiar o que pode acontecer, o que não pode acontecer, coisas que estão na realidade, que estão fora da realidade. Então, a melhor ferramenta que a gente tem é parar com os nossos filhos, sentar e dialogarmos. Isso é essencial. Ok, então, diálogo, como sempre, né, é uma das melhores e mais efetivas ferramentas, mas talvez, quem sabe, um pai que esteja nos assistindo nesse momento possa estar pensando assim, tá bom, eu entendi que a conversa, o diálogo é importante, mas como? Como falar com os filhos sobre um assunto tão delicado e até outros assuntos também que são, talvez assim, tabus, né? Você poderia nos orientar nesse também, doutora? Como falar com os filhos a respeito desse assunto?
Então tá, eu separei aqui algumas dicas que são fundamentais e que são as principais coisas que os pais perguntam para a gente no consultório, né? A gente atende aí pais e às vezes a gente dá essa orientação sobre a importância do diálogo e aí eles perguntam, mas como que a gente faz isso? Então eu separei aí algumas dicas bem práticas aí para orientar ao pessoal que está ouvindo. Primeiro passo é você ouvir. Então, começa dando espaço aí para que seu filho fale, para que ele coloque para fora aquilo que ele está sentindo. E é importante que a gente pratique o que na psicologia a gente chama de escuta empática. O que é escuta empática? É aquela escuta que você não julga, você não critica e você não condena o que o outro está falando. Porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele começa a colocar para fora aquilo que ele está fantasiando, aquilo que ele está com medo, que ele está preocupado, e às vezes a gente até ri o que ele está falando. E se a gente tem esse tipo de atitude, a criança, o adolescente, ele vai se fechar e não vai dar sequência a esse processo de diálogo. Então, é importante ouvir, desenvolvendo essa escuta empática. É importante também, um outro passo, dizer para o filho aquilo que nós pais estamos sentindo. Porque às vezes a gente fica naquela posição de super-heróis e como se a gente também não fosse afetado por isso. E é importante a gente colocar, olha, eu também estou preocupado, eu também sinto medo, porque a criança ela vai percebendo que isso que ela está sentindo é uma coisa normal, natural, se sentir diante de uma situação dessa. Então, é importante que os pais também compartilhem suas emoções. Um outro detalhe é ajudar a criança a nomear aquilo que ela está sentindo. Às vezes as pessoas falam assim, principalmente criança, né? Fala assim no consultório, eu estou sentindo uma coisa aqui, e ela não sabe nomear. Aquilo que não tem nome, que não está claro na nossa mente, gera ainda mais angústia e sofrimento. Então, é importante que a gente ensine, né, o processo de alfabetização emocional, ensinar a criança a dar nome àquilo que ela está sentindo, aquele ruim, aquele negócio. Então, colocar os nomes é muito importante para que ajude a criança a ir lidando com todas essas coisas. Responder dúvidas. Deixar um espaço para que a criança faça perguntas e você responde sendo verdadeiro. Aquilo que você não sabe, diga que não sabe, está tudo certo. Podem procurar juntos respostas. Você não precisa ser o detentor de todas as respostas. Mas você vai perceber que tem muita coisa que a criança está em dúvida, que ela quer perguntar, e que são coisas simples que a gente pode estar respondendo. Um outro detalhe, Michelson, é importante que a gente evite excesso de informação desnecessária. Às vezes a gente entra meio que no desequilíbrio que tem que estar procurando tudo quanto é mensagem, tudo quanto é informação, tudo quanto é notícia, tudo que estão se falando sobre isso e a gente fica compartilhando isso com os nossos filhos. Isso gera angústia na gente, gera na criança também. Então, assim, dar as informações necessárias e evitar o excesso de notícias, o excesso de informações, que muitas vezes vem muita informação sensacionalista. Então, evitar esse excesso. E aí, conversar com a criança, explicar que tem pessoas pessoas más, com más intenções, que realmente fizeram ameaças nas escolas, algumas entraram em escolas, fizeram coisas muito erradas, não deveriam ter feito, mas trazer uma mensagem de esperança para a criança, mostrar que as escolas elas estão tomando medidas de segurança, já tomaram medidas de segurança, inclusive, né, a maioria das crianças estão vendo na porta da escola seguranças, muitos armados, inclusive, explicar para ela o porquê disso e trazer para ela orientações sobre ficar perto dos professores, dos monitores, se perceber alguma coisa que está gerando nela angústia, medo, alguma coisa que ela está achando estranho, para ela comunicar os professores ou os monitores.
e mostrar para ela que ela desenvolvendo, colocando para fora as emoções dela, compartilhando com as pessoas de referência ali para ela, isso vai ajudar ela a ficar mais calma, ficar tranquila, evitando, assim, crises de pânico, crises de ansiedade, que a gente tem visto também se levantando nesse momento por conta de tudo isso. Doutora, você mencionou um detalhe aí que eu acho, todos, né, são muito importantes, mas isso me toca mais assim como jornalista, que é a questão do excesso de informação, né, o estresse informacional, né? Exato. Hoje não é só a TV, né, eles estão bombardeados aí pelas mídias sociais, vídeos que circulam, vídeos até das cenas, né, de violência, e isso com certeza não é bom para a saúde emocional de ninguém, tanto quanto mais de crianças, né? Aquelas famílias em que a TV fica ligada naqueles programas que só falam de mundo cão, né? Só violência na tela, violência lá no norte, no sul, no oeste. Já não basta a violência local, né? Ainda a pessoa quer estar inteirada de atos de violência em todo o planeta, se for o caso. Então, realmente isso é bom evitar bastante, né? Inclusive, uma correção aqui, a matéria de capa da doutora Wélida será em junho. A matéria de maio, que já está aqui, né, a revista já está impressa, olha que curioso, né? Eu creio que Deus ele encaminha as coisas mesmo, né? Nós trazemos aqui uma matéria interessante sobre a importância de as crianças terem contato com a natureza. Então, infância in natura, né? Uma matéria bem interessante, uma reportagem aqui detalhada com pesquisas atuais mostrando que eles precisam, os filhos precisam, os adultos também, claro, mas aquilo que eles têm na infância acompanha por toda a vida. Esse contato com a natureza, com as plantas, os animais, aquilo que a Bíblia mesmo, né, diz, né, vai aprender com os animaizinhos, né, é importante resgatar isso aí. Então, a edição de maio traz essa matéria que é vital, é muito importante, e em junho, praticamente complementando, né, aquilo que foi publicado agora em maio, vem aí a matéria da doutora Wélida. Doutora, como ajudar os alunos ou os filhos a lidar com as emoções, o medo, a ansiedade, ou até o pânico? Como nós não somos profissionais da área de psicologia, né? Mas como pais, o que podemos fazer para ajudar os pequenos a lidar com esses sentimentos? Olha, Michelson, eu não sabia da matéria de capa e da revista de maio, mas como você falou, incrível como Deus conduz todas as coisas, né? E, de fato, essa estratégia de levar as crianças, e nós mesmos, né, meio à natureza, andar descalço na terra, na grama, observar animais, ter contato com os animais, isso é altamente terapêutico. Então, a gente precisa sair desse mundo estressante, dessa rotina tão intensa, irmos para o meio da natureza, e isso, de fato, vai ter um impacto muito poderoso, muito significativo nas nossas emoções. Hoje, a gente tem visto, principalmente desde o Covid, a gente tem vivido, né, uma pandemia emocional. Por exemplo, em 2019, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo que ela tinha feito sobre, eles queriam saber quais os países mais ansiosos do mundo. E o Brasil ganhou em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. Isso em 2019, quando a gente nunca nem tinha ouvido falar sobre pandemia, sobre Covid, sobre nada disso. Aí, em 2020, vem a pandemia do Covid e junto traz a pandemia emocional. E aí a gente teve que lidar com muitas situações inusitadas que têm se repetido de certa forma, claro que não com a mesma intensidade, mas de certa forma tem se repetido agora com todas essas ameaças, esses ataques às escolas. As crianças, principalmente, acabam lidando novamente com esse excesso de informação, com esse medo, com essa angústia, com a ansiedade. Então, assim, a gente precisa entender quanto é necessário a gente fazer um trabalho relacionado à questão da alfabetização emocional dos nossos filhos. Muitas vezes eu recebo nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, muitas mensagens de crianças falando sobre os pais que têm dificuldade em validar as questões emocionais dos seus filhos.
E muitas vezes eu recebo mensagem assim: ah, você poderia me ajudar? Eu tenho 12, 13 anos e tenho sentido. E aí começa a descrever uma série de sintomas que aparentemente nos faz pensar em ansiedade, talvez até em quadros depressivos. E aí ela fala assim: ah, eu fui conversar com a minha mãe, ela disse que era frescura, que era preguiça, que era falta do que fazer. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de validar o sofrimento dos nossos filhos, o sofrimento do outro, e ajudá-los a lidar com essas emoções que nós também sentimos diante de situações inusitadas e desafiadoras como a gente tem vivido. Então, veja, como que a gente vai ajudar os nossos filhos a lidar com isso? Uma ferramenta uma estratégia muito poderosa é o abraço. Abraça seu filho. Ele está falando da dor dele, da insegurança, do medo, da ansiedade dele. Abraça seu filho, deixa ele falar, seja empático, olhe nos olhos dele, abrace ele e diga palavras de conforto e de esperança para o seu filho. Isso vai fazer muita diferença. Quando a criança, você percebe que ela está tendo ansiedade, ou de repente a gente tem visto, inclusive dentro das escolas, muita criança, muito adolescente com crises de ansiedade, ajudar essa criança a fazer exercícios de respiração. Quando começa a ansiedade, uma crise de ansiedade, um dos principais sintomas é a respiração, ela começa a ficar ofegante, vai se desregularizando. Então, se você ajuda a criança a fazer exercícios de respiração, inspira lentamente, segura e solta bem devagar. Você vai ajudando ela a normalizar a respiração, vai ajudando ela a se acalmar. A respiração tem esse efeito também de nos acalmar, e isso vai ajudar ela bastante nesse momento também. Uma outra estratégia muito eficaz para lidar com as crises de ansiedade são técnicas, como, por exemplo, uma coisa muito simples, o gelo. Porque o que acontece? A ansiedade é um medo, né? A ansiedade, ela está sempre ligada, ela tem um medo que está sempre ligado, que vai, na realidade, disparar todos os outros sintomas. E esse medo é sempre relacionado a algo do futuro, que é visto como algo perigoso, algo grande, algo desafiador, e quando a gente olha para nós, a gente se vê sem condições de lidar com essa situação. Então, está sempre relacionado com essa questão do futuro. Então, tenho que trazer essa criança, ou nós mesmos, né? A gente tem que voltar para o presente, sair desse futuro, essa preocupação de que algo ruim esteja na iminência de acontecer, e vir para o presente, se conectar com o presente. E o gelo nos ajuda com isso. Então, se você pega uma pedra de gelo e começa a passar na sua mão, no seu braço, e vai sentindo as reações físicas que esse contato com o gelo vai trazendo, você vai contornando essa preocupação que o seu cérebro está, e você vai vindo para o presente e se livrando desses sintomas de ansiedade que esse medo está disparando. Uma outra dica importante, Michelson, é não deixar essa criança sozinha quando ela está com demandas emocionais. Ficar perto dela, dizer para ela palavras que mostrem que ela não está sozinha. A sensação de desamparo é sempre muito prejudicial, e quando a gente está emocionalmente desestabilizado, essa sensação de desamparo, ela é ainda muito mais prejudicial em qualquer fase da vida. Então, perceber que existe alguém que se importa, perceber que existe alguém que está preocupado com você e que está junto com você, que não vai te deixar sozinho, mas que vai caminhar junto com você, que vai buscar ajuda profissional se for necessário, isso traz segurança, isso traz acolhimento, e isso é extremamente terapêutico. E aí, se você percebe que essas crises emocionais, elas estão com muita intensidade, estão recorrentes,
busque ajuda profissional. Os psicólogos estão aí exatamente para ajudar nessas demandas em que a família não está conseguindo lidar e contornar sozinho. Muito bom. Importante colocar em prática, né, e saber dessas coisas e colocar em prática. Doutora, recentemente eu apresentei uma série de palestras lá em Brasília sobre a questão da influência da mídia, a preocupação com esse excesso de telas, né? Inclusive um dos livros que eu li, e estou achando bem interessante a leitura, esse aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmouget, um autor muito gabaritado, francês, né? Os Sim, o perigos, neurocientista, ele é referência. perigos das telas para as crianças, né? Inclusive ele mostra, ele traz aqui aquela informação que nós já sabemos, que pela primeira vez os filhos têm um QI inferior aos dos pais. Então, realmente, autoridades estão preocupadas, não são só os religiosos que estão preocupados com isso, né? Autoridades na área de neurociência, de comunicação, da psicologia, estão preocupados com esse assunto aí. Eu acho que nós podíamos falar um pouco também sobre isso agora, né? O excesso de telas, isso pode prejudicar emocionalmente as crianças, os adolescentes. O que suas pesquisas também têm dito a respeito disso? E quero recomendar para os amigos que estão acompanhando aqui essa nossa entrevista que vejam lá no meu canal, coloca no buscador Encolhedores de Cabeças, é o título da palestra mais ampla que eu apresentei. Depois eu fiz um recorte com o título alguma coisa com telas, espera aí. Excesso de telas, é só colocar telas no buscador e você vai localizar esse recorte da palestra maior, que tem como título Encolhedores de Cabeças. Por que esse título? Se você assistir a palestra, você vai entender a comparação que eu faço ali. Mas, doutora, fala um pouco para nós também sobre essa questão das telas, da preocupação com isso e de que forma elas podem, né, o excesso disso pode prejudicar emocionalmente as crianças e os adolescentes. Então, nesse contexto aí dessas ameaças às escolas, Michelson, voltou à tona essa discussão sobre o quanto as telas elas estão impactando os filhos, inclusive pessoas a irem às escolas e mesmo alunos, né, fazerem atentados a escolas. E essa é uma discussão que não é recente, mas ela é muito importante ser levantada e a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente tem visto que na nossa geração as crianças e os adolescentes eles estão passando tempo excessivo diante da tecnologia. E é óbvio que a gente não vai pregar que se coloque a criança ou adolescente numa bolha e não tenha acesso nenhum à tecnologia, porque o mundo dos nossos filhos, né, o nosso mundo, é um mundo permeado pela tecnologia. Então, a proposta não é você tirar a criança, zerar o acesso à tecnologia. A proposta é você alfabetizar digitalmente o seu filho. Você tem preparado seu filho para o uso da tecnologia de forma assertiva, de forma segura? Você tem instrumentalizado seu filho a respeito do que se deve assistir, do que não se deve assistir na tecnologia, o que se deve consumir, o que não se consumir na tecnologia? Você tem orientado seu filho a respeito do tempo, quanto tempo ele deve passar e qual o momento em que ele vai começar a ter acesso à tela e que momento que ele vai desligar a tela. Então, é todo esse processo de alfabetização digital que a gente tem se preocupado, porque em muitos lugares a gente tem visto que as crianças e adolescentes estão passando tempo excessivo diante da tela, e isso tem trazido todo um desdobramento. Existem muitos estudos. Em 2020, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um projeto muito interessante chamado Menos Tela, Mais Sono, se eu não me engano, é isso. É menos tela, acho que é mais sono mesmo. Falando sobre o impacto da tela na questão do sono e em outras questões de saúde física e mental das crianças. E eu achei muito interessante, Michelson, porque eles colocaram uma orientação a respeito de quantidade de tempo indicado de acesso a depender da faixa etária.
E a gente tem visto, e uma coisa que tem me preocupado muito, é que a gente vê crianças muito novas já usando, consumindo a tecnologia. E de acordo com as pesquisas, vem mostrando que as crianças menores de 2 anos de idade, elas não deveriam ter acesso algum à tela, mesmo de forma passiva. E isso é uma informação que não é nova, mas eu sei que choca muitas pessoas, porque hoje dificilmente a gente vê uma criança menor de 2 anos de idade que já não tem acesso às telas. E muitos pais me perguntam, mas doutora, por quê? Qual é o problema? O problema não é apenas a questão de conteúdo, é a questão do excesso de estímulo que a tela vai gerar e a imaturidade da criança, tanto emocionalmente quanto biologicamente, para, digamos assim, processar esse excesso de estímulo. Quando você está diante da tela e a criança ela acaba recebendo de forma ainda mais intensa todo esse impacto do excesso de estímulo, a gente recebe excesso de brilho, de som, de movimento, de cor e de informação. A criança que está em processo de amadurecimento, ela não está pronta para lidar com essa hiperestimulação. E aí eu gosto de usar uma linguagem bem simples, assim, para a gente visualizar até. É como se a gente entupisse a criança com esse excesso de estímulos. De alguma forma, ela precisa processar isso e liberar. Só que o aparelho dela, né, o corpo dela, as emoções, o cérebro, ele está imaturo. Até porque o nosso cérebro ele termina de amadurecer por volta dos 24 anos. Então, até lá, o nosso cérebro está imaturo. Imagina o cérebro de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. E aí, de alguma forma, ela vai precisar digerir tudo isso, digamos assim, e eliminar esse excesso de estímulos de dentro dela. Só que como ela não está madura para isso, de alguma forma isso sai, isso se manifesta no corpo dela, isso aparece, a palavra mais adequada é essa, isso vai aparecer no corpo dela. E aí a gente vê muitas vezes a criança com muita agitação, a criança inquieta, a criança que não consegue dormir, quando dorme tem o terror noturno, a criança que sai chutando, quebrando, destruindo tudo, e aí a gente atribui a essa criança psicopatologias, como, por exemplo, o TDAH, não repara não que meu filho é hiperativo. Ou até mesmo o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. E aí eu fico me questionando, será que de fato é uma criança que tem uma psicopatologia, né? Ela é uma criança hiperativa, patologicamente, ou ela é uma criança hiperestimulada? Então, assim, os estudos mostram menos de 2 anos não se deve ter acesso a telas. Dos 2 aos 5 anos de idade, no máximo 1 hora por dia, e isso com supervisão. Dos 6 aos 10 anos, no máximo 2 horas por dia com supervisão, e entre os 11 e 18 anos de idade, no máximo 3 horas em frente a telas e videogames. Então, assim, a gente precisa ter essa atenção, porque os nossos filhos, eles estão passando tempo excessivo, e a gente não tem tido controle, claro, de um modo geral falando, né, porque existem muitas exceções, mas a gente não tem tido esse controle em relação ao conteúdo que eles estão acessando, ao tempo que eles estão expostos ali. E a gente tem visto o resultado disso em diversos estudos científicos, tendo impacto tanto na questão cognitiva, quanto na questão, por exemplo, a atenção, a criança que ela tem o seu comportamento também alterado, ficando muito mais agitada, muito mais estimulada, e essa questão do acesso também a conteúdos que têm promovido violência, e muitos desses casos de violência na escola, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a gente vê de forma muito clara essa relação que existe com um estilo de vida
de crianças, adolescentes que passam muito tempo em telas, tendo acesso a conteúdos violentos, sendo inclusive estimulados à prática de atos violentos. Tem a questão do cyberbullying também, que muitas vezes elas sofrem no mundo virtual e vêm para o mundo real descarregar todas as suas frustrações, as suas angústias de sofrimento no mundo virtual. Então, assim, a gente precisa parar e refletir sobre isso, sobre como isso está acontecendo dentro da nossa casa e propor mudanças. Eu sei que não é fácil, eu tenho 2 adolescentes, não é fácil você estabelecer limite, você ter controle, muitas vezes você tem que comprar uma situação desconfortável com seus filhos, mas a gente precisa estar no controle disso, porque eles não têm maturidade para controlar. E a gente não pode entregar para eles essa responsabilidade. E a gente precisa entrar nesse processo de alfabetização digital deles, ensinando eles a como lidar com isso, estabelecendo regras, inclusive usando aplicativos de controle. Tem aquele Family Link, que é um aplicativo gratuito que nos ajuda a ter controle sobre os dispositivos móveis dos nossos filhos, estabelecendo os acessos, cuidado também, as crianças estão muito novas já recebendo o seu celular, o seu tablet, talvez seja o momento da gente colocar o pé no freio, esperar um pouco mais, para que eles tenham mais maturidade emocional, maturidade cognitiva e de informações para terem tanto acesso assim à tecnologia. Doutor, inclusive eu tenho aqui, enquanto você falava, eu procurei aqui o gráfico, né, que eu apresentei também em minha palestra. Eu quero mostrar aqui para os amigos, porque tem gente que pensa assim, mas vocês são cristãos, então por isso estão preocupados com o conteúdo, com o tempo de tela, etc, etc. Mas não somos apenas os cristãos que estamos preocupados com isso. Veja só aqui na tela, isso aqui é da Sociedade Canadense de Pediatria e da Sociedade aqui Pediátrica, Academia Pediátrica Americana, né? É um guia para uso de tecnologia. São sociedades, percebam, entidades, né, que não tem nada a ver com religião, são especialistas que investigaram o assunto, e a doutora Wélida já resumiu aqui os dados, né? Então veja só, ali tem a idade, né, o desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos, 3 a 5, 6 a 12, 13 a 18, e aí vem os tópicos, né? Quanto disso pode assistir em que idades? Então você tem ali, olha, programas de TV não violentos, né? Então de 0 a 2, nunca, não tem que assistir nada, né? Como já foi dito aqui. 3 a 5, 6 a 12, 13 a 18, ok, mas claro, sempre com aquele supervisionamento, né? Videogames não violentos, 0 a 2, nunca. 3 a 5, nunca. Depois de 6 a 12, limite de 30 minutos por dia. De 13 a 18, aí também, entre 30 minutos por dia. Videogames violentos, 0 a 2, nunca. 3 a 5, nunca. 6 a 12, nunca. 13 a 18, meia hora por dia. Olha só como são, muitas vezes, bem mais restritos do que muitos pais preocupados têm sido, né? Equipamentos de mãos aí, de tipo celular, tablets, né? Olha só, gente, 0 a 2, 3 a 5, 6 a 12, nunca. Até os 12 anos, né? E depois dos 13 aos 18, ok. Agora, videogames violentos e pornografia, até 18 anos, nunca. Ou seja, nunca, a vida toda, né? Então fica aí o registro, se você quiser printar a tela depois para você mostrar também para quem você bem entender, né? Não é uma preocupação unicamente de educadores, psicólogos, religiosos, cristãos, é uma preocupação geral de quem está por dentro do assunto, ok? Doutora Wélida, até aqui o conteúdo está sendo muito bom, né? Identificação, sugestões, melhor dizendo, né? Sugestões e preocupações. Agora, como eu poderia identificar, saber se meu filho está bem emocionalmente? Dá algumas dicas para a gente, alguns parâmetros aí para a gente conseguir verificar isso. Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, Michelson, inclusive até para a gente perceber em relação à escola, essa questão dos atentados também, se de repente meu filho ele não está
na intenção de praticar algum ato de violência, de agressão à escola, ou se ele está, de alguma forma, sofrendo algum ato de violência, de bullying, alguma coisa em relação à escola. A gente precisa ter essas informações. E quando a gente recebe no consultório pacientes, né, crianças, adolescentes que estão de alguma forma com algum processo de sofrimento, o caminho que a gente segue é o que eu quero compartilhar aqui com os pais aqui, né, enfim, com os educadores. A gente precisa começar observando o primeiro indicativo de que a criança está tendo algum sofrimento, alguma desestabilização na questão emocional dela. Isso vai se refletir através do comportamento da criança. Então, a gente tem que analisar, observar e analisar o comportamento. Por isso, a importância também, Michelson, até fazendo uma ponte aí com a questão anterior, a importância da gente desligar mais as telas e passarmos mais tempo junto com os nossos filhos, para que a gente possa estar observando de forma mais atenta o comportamento dos nossos filhos. Porque na tela, se nós estamos na tela, tem gente que fala assim, doutora, mas eu passo o dia inteiro junto com meu filho, mas eu passo com ele ou eu passo no celular? Passar junto é você tirar todos os tipos de tela e estar junto, olhando, sentando, conversando, dialogando, observando. Então, a gente precisa fazer isso. Então, assim, quais são as mudanças de comportamento que meu filho está apresentando? Toda mudança por mais de 2 semanas, isso precisa acender aí um pisca-pisca na gente aí e chamar a atenção. Peraí, tem alguma coisa que está acontecendo aí, ou que eu preciso investigar melhor. Então, assim, a criança que mudou, por exemplo, o padrão alimentar dela, passou a comer muito ou a comer pouco. 2 faces da mesma moeda. Mudou o padrão alimentar, alguma coisa está acontecendo. Mudou a questão da relação, das relações sociais dela. Uma criança que parou de se relacionar, que não quer mais ter contato com os amigos, uma criança que está, ou adolescente, que passa muito tempo dentro do quarto, que parou de dialogar, tem alguma coisa de errado. É esperado que crianças e adolescentes tenham relacionamentos de amigos, né, esses relacionamentos interpessoais, isso seja algo extremamente forte, marcante na vida deles. Isso é esperado que aconteça. Se a criança está no processo de ostracismo, está se desconectando dos amigos, não está se relacionando, tem alguma coisa de errado acontecendo. Outra questão é o padrão de sono. A criança que está, ou adolescente, que passa a dormir muito, ou que passa a dormir pouco, dificuldade de dormir, também é outro indicativo. Rendimento escolar que está entrando num processo de decadência. Tem alguma coisa errada acontecendo com essa criança. A criança que ela começa a se tornar muito agressiva, impaciente, quebra tudo, batendo porta. Tem que investigar o que está acontecendo, o que está gerando essa agressividade. Uma criança que começa a chorar por tudo, você vai conversar com ela, ela mal consegue falar porque ela chora muito. Ou que tem dificuldade, que começa a apresentar dificuldade de se comunicar até mesmo com os pais. Você vai conversar com essa criança ou com esse adolescente, ele se fecha, ele não quer falar, ele se tranca, e você não consegue dialogar, você não consegue entender o que está, você não consegue entrar no mundo dessa criança, desse adolescente. Então, são os principais indicativos de que algo de anormal aí na questão emocional esteja acontecendo, precisa de uma investigação. Então, assim, a gente precisa desse olhar mais de perto com os nossos filhos, esse olhar mais atento, e a questão, aí eu volto na primeira pergunta lá, a questão do diálogo. Então, você percebeu essas mudanças de comportamento, de um extremo ou indo para o outro extremo, você precisa parar e dialogar com essa criança. O que está acontecendo? Entrar no mundo dela, entrar no universo dela, tira a tela, vamos conversar. Muitas vezes,
a melhor estratégia, principalmente com as crianças, né, que você não vai muitas vezes conseguir sentar e conversar, e muitas vezes ela não tem nem repertório de vocabulário para expressar o que ela está sentindo. Comece a brincar. Tira a tela e brinca com essa criança. Brincadeiras não estruturadas. O que são brincadeiras não estruturadas? É pular, rastejar, jogar bola, construir coisas, pegar coisas de sucata e criar coisas, montar quebra-cabeça, aquele jogo A Hora do Rush, enfim, brincadeiras de tabuleiro, de mesa, em que não tenha nada de tela. Durante a brincadeira, você consegue estabelecer um diálogo com essa criança e pouco a pouco ela vai se sentindo mais confortável de ir colocando para fora aquilo que está angustiando ela. Então, quando eu digo menos tela, é menos tela, a gente precisa menos tela e estar mais ali junto, dialogando, estar presente na vida da criança e do adolescente, dialogando, entendendo, observando, percebendo o que está acontecendo, quais são essas mudanças do padrão dessa criança, desse adolescente. E, novamente, eu digo, quando eu percebo que as coisas estão fugindo do meu controle, eu não estou conseguindo sozinha, busque ajuda de profissional. Isso não é sinal de fraqueza dos pais, muito pelo contrário, é sinal de preocupação e de responsabilidade para com a saúde emocional dos nossos filhos. Doutora, a gente tem, é muito bom, né, poder contar com recursos da psicologia, dos estudos, das pesquisas, de profissionais como você, que tem se especializado nessas questões e outras mais, e trazido grande contribuição para ajudar as pessoas a ter uma saúde emocional melhor. Agora, nós temos uma grande vantagem também, que é o fato de termos a fé, a nossa religião bíblica, esse nosso contato com Deus, né? Então, elementos como a fé, a oração, eles podem também ajudar a lidar com o medo, com a ansiedade, com essas questões sobre as quais estamos falando aqui já há um tempinho? Com certeza, e inclusive na vida das crianças. Isso é muito importante. Elas precisam saber de forma cognitiva, né, de forma verbal, mas também de forma experiencial, que nos desafios da vida elas não estão sozinhas. Eu me lembrei aqui de uma situação que eu vivi com meus filhos quando eles eram menores, ali na casa dos 6, 7 anos. Eles queriam muito um cachorrinho. A gente nunca tinha tido cachorro. E aí, pela primeira vez, arrumamos um cachorrinho para eles terem esse desejo aí. E um dia o portão estava aberto e a cachorrinha saiu e ela foi atropelada. E aí os meus filhos viram toda a cena e foi muito complicado, e a gente catou a cachorrinha, ela tinha tido problema bem na cabeça, corremos para o veterinário, e o veterinário lá atendendo ela, e eu estava ali na recepção com as crianças, elas assim em pânico, muito preocupadas, e me marcou muito que a minha filha, ela falou assim: mãe, a gente pode orar pela Nina? Eu achei aquilo tão simbólico, porque, assim, no momento em que ela estava em tanto sofrimento, ela sabia que ela não estava sozinha e que ela tinha um Deus que ela podia contar naquele momento. E aí eu falei, sim, filha, vamos orar. Ali na recepção da clínica veterinária, nós três ali, eu e os meus 2 filhos, meu marido estava lá dentro acompanhando o procedimento lá com a cachorrinha. E aí eu falei, ora, minha filha. E ela fez uma oração de criança tão pura e tão sincera. E quando terminou ali o procedimento, o veterinário falou assim para a gente: olha, dificilmente ela vai sobreviver, ela teve um traumatismo craniano e algumas complicações. O tempo passou e a cachorrinha sobreviveu. E aquilo foi muito marcante para a gente. E me faz pensar sobre como foi significativo as crianças saberem que no momento de dor, que no momento de desespero, no momento de angústia, que a gente não está sozinho. É claro que nem sempre as coisas terminam com um final feliz, porque a gente está num mundo
em que os finais não tem muita previsão de serem felizes. Mas saber que a gente não está sozinho, que a criança saber que ela tem o pai, que ela tem a mãe, que ela tem pessoas significativas que ela pode contar. E principalmente que elas têm Deus, elas têm a ferramenta da oração que as aproxima, que podem se aproximar de Deus e se apegar a Ele nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento. Isso faz muita diferença. Existem muitos estudos científicos, Michelson, que vêm falando sobre o poder da fé, o poder da oração, o poder da espiritualidade. Eu terminei recente meu doutorado e estudei muito sobre a psicologia positiva. Eles fizeram um estudo em mais de 200 culturas, querendo identificar quais os principais valores que são essenciais para a formação e estruturação da personalidade da pessoa. E um desses valores, Michelson, é a espiritualidade. E eu achei isso muito lindo, porque assim, muitas vezes a gente fala assim, a espiritualidade é coisa de cristão. A ciência está gritando em todas as direções, em todas as áreas de estudo, o quanto a espiritualidade é essencial para nós nos fortalecermos, sermos pessoas de sucesso e termos também a nossa estruturação emocional mais estabelecida. Então, assim, a ciência vem comprovando o poder da espiritualidade, não são só os cristãos. A ciência também já se rendeu sobre o quanto é importante a gente fortalecer esse valor tão significativo. Então, junta os seus filhos, mostre para eles que a gente não está sozinho, que eles podem ir para a escola, sabendo que Deus está com eles. Ore com seus filhos, apresente seus filhos diante do altar do Senhor, peça para ele a proteção, a direção na vida dos seus filhos. Isso vai ter um impacto significativo na vida dos seus filhos e eles vão sair de perto de você, porque a gente não fica 24 horas junto com os nossos filhos, nem é saudável, mas eles podem estar 24 horas por dia na presença de Deus, dos anjos, e recebendo a proteção e o cuidado deles. Muito bom. E às vezes com coisas que são tão simples, mas acabam sendo esquecidas por muitos, né? Como por exemplo o culto familiar. É um momento tão especial, né? Nós temos também aqui, eu tenho 2 filhas já mais velhas, né? Elas estão na faculdade, mas temos o pequeno, né? O Mikael, que tem 12 anos, que também não tem celular até agora. E às vezes protesta. Esses dias ele falou, pai, mas todo mundo tem lá na escola. Eu falei, todo mundo mesmo, filho? Faça uma pesquisa na sala de aula. Aí ele foi fazer a pesquisa. 4 colegas não têm. Eu disse, pois é, você é um deles. Então os pais estão preocupados, nós também, e no momento certo você vai ter. Então você pode aqui, quando precisar, né, por algum motivo, usa o nosso, da mamãe, do papai. Aqui em casa não temos senhas, né, que não possam ser compartilhadas. Então essa preocupação ela é necessária, né? Estamos de acordo com as pesquisas, caminhando junto aí com as preocupações dos especialistas. E quando ocorreram esses mais recentes aí atentados nas escolas, esses atos bárbaros, nós conversamos bastante com ele, falamos sobre segurança, coisas que ele pode fazer, enfim, demos alguns conselhos, e lembramos de que este mundo é um mundo não ideal, que ele caminha realmente para a destruição e em breve Jesus voltará, e que nós temos que crer, nos preparar para isso e entender que são indicativos da breve volta de Jesus, quando nunca mais haverá coisas tristes, morte, sofrimento, maldade. E saber que Deus cuida de nós e passar isso para os filhos, né, que Deus está cuidando dos seus filhos, e que mesmo quando coisas ruins acontecem, isso não significa que Deus nos abandonou, Ele tem em vista nosso bem-estar eterno, nossa vida eterna. Passar esses valores, essa confiança, essa fé para os filhos é algo realmente muito importante. Então, acho que esse tópico, para encerrar nossa conversa, realmente é especial. Todos os cuidados necessários têm que ser tomados, todas as orientações psicológicas, em outras áreas, informacional, digital. Até quero recomendar mais um livro aqui da CPB, este aqui, ó, doutora Wélida, Movidos à Internet, lançado também há não muito tempo, faz pouco tempo que foi lançado, da doutora Salete Rios, uma médica adventista, Como Superar o Desafio da Hiperconexão. Recomendo fortemente aos pais, especialmente, né? É da CPB, cpb.com.br.
Então, estar bem informados, se você colocou filhos no mundo, você tem uma grande responsabilidade, cuidar deles, estar informado sobre aplicativos de acompanhamento, como disse a doutora Wélida também, isso é importante, mas, acima de tudo, encaminhá-los para uma vida de fé, uma vida de confiança em Deus, que é um fator de grande saúde emocional, de estabilidade emocional. Doutora Wélida, encaminhando aqui já a nossa conversa para o final, você tem algum outro recado, algum conselho final para nós podermos encerrar a entrevista? Acho que a minha fala final fechando isso que eu acabei de falar sobre a importância da espiritualidade, né? A gente está num mundo realmente muito desafiador, de muitos problemas sociais, muitos problemas emocionais, mas saber que nós não estamos sozinhos, isso faz total diferença. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele vai nos dando o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, e esse é o principal fator de saúde social, saúde em todas as áreas, saúde física, emocional, levar Deus para dentro da nossa casa. Menos tela dentro de casa, mais Deus dentro de casa. Isso vai fazer a revolução que a gente precisa para que, de fato, a nossa casa seja um pedacinho do céu aqui na Terra. Amém. Muito bom, muito obrigado. A doutora Wélida também é esposa de pastor, então sabe por experiência própria, né, tudo isso que está dizendo. Além de doutora em psicologia, também tem esse ministério que ela desempenha juntamente com seu esposo, palestrante, enfim, pregadora. Obrigado por reservar esse tempinho aqui para a gente. Eu tenho certeza que esse conteúdo será uma bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, a sua carreira, o seu trabalho, a sua atuação, que tem abençoado muitas pessoas realmente. E a você que nos acompanhou, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.